Nós estamos em dezembro, uma época em que a gente começa a fazer as nossas reflexões. O que a gente quer para 2018, 2019? O que a gente vai manter? O que a gente quer mudar? Né? É o mês que a gente começa a refletir, não é mesmo? Muitos planos que eu quero... eu vou começar a fazer uma dieta, eu vou começar a fazer isso em 2019. A gente se motiva a fazer planos. Será que os nossos comportamentos, eles são influenciados pela nossa infância? Então, eu não vim falar de problemas, eu vim falar de soluções. Para que vocês tenham elementos para refletir e para conseguir fazer essas mudanças que vocês desejam para 2019. Nós aprendemos com os nossos pais tudo, né? Nós nascemos uma coisinha em branco, nosso cérebro não tem registros e a gente vai aprender com eles o nome de objetos, né? Isso é uma cadeira, isso é uma mesa, como nos comportar à mesa, as regras de etiqueta, né? Come de boquinha fechada, aquelas coisas todas. O nome dos alimentos, o que a gente deve comer, o que é saudável, o que não. Tudo isso a gente aprende com eles. E também os nossos valores, né? O que é honestidade, o que é amor próprio, o que é ser responsável. E a criança vai aprender com os pais todas essas informações, através do que ela escuta e através do que ela observa. Mas onde ficam esses registros? Onde é que ficam todas essas informações registradas? Na nossa mente, no nosso cérebro. E nós temos duas mentes. Nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. A nossa mente consciente é aquela mente pensante, a mente racional. E ela, por incrível que pareça, nós usamos apenas 5% do nosso tempo esta mente. A mente subconsciente é a nossa mente automática. E ela é 1 milhão de vezes mais poderosa que a mente consciente. Olha o poder dessa mente. E nós usamos ela em torno de 95% do nosso tempo. Olha que incrível. E uma mente que muitas vezes a gente não dá a devida importância. Essa mente subconsciente, a gente pode comparar ela com um super gravador, que ela vai registrando tudo nessa mente das nossas experiências, e não só o registro da experiência, como qual é o valor emocional que tem aquela experiência. Porque tudo que é bom o cérebro quer repetir. Tudo aquilo que não é bom, ele faz a gente se afastar. E esse programinha gravado vai formando os nossos modelos. Vocês já ouviram falar muito, agora está muito em moda falar em modelos mentais. É esse modelo que a gente constrói. E em que idade a gente constrói? Até os 6 anos de idade. Ali é formada toda a nossa programação. E esse programinha, depois que está pronto, a gente fala programa porque traz com a comparação de um computador. Depois que ele está programadinho, ele é fantástico em executar. Ele vai só reproduzir e nos mostrar sempre que nós estamos certos. Quando essa programação está boa, que maravilha que seja assim, né? Reproduzindo. Mas e quando essa programação não é tão boa assim? Não está nos ajudando no que aquilo que a gente gostaria de obter. Essa mente, ela não escuta muito essa mente consciente. E como ela é muito poderosa, aquilo que eu quero no meu consciente tem que casar com o que está lá nessa programação. Se não casa, não flui, a coisa não anda. Porque sempre que tem conflito entre elas, imagina quem ganha? Aquela mente que é muito mais poderosa, é a nossa mente subconsciente. Porque o objetivo dela é nos proteger, é nos manter vivos. Ela não está fazendo nada para nos maltratar. Muito pelo contrário, depois que ela está programada, o objetivo dela é nos manter vivos e protegidos e seguros. Então vamos entender um pouquinho como é que se formam esses modelos mentais, esses programinhas desse computador. Nós começamos a gravar essas informações desde o momento em que estamos na barriga da mamãe. Com as emoções dela, com as percepções dela, nós já fazemos os nossos primeiros registros. Se somos amados, se somos rejeitados, já fica tudo registrado na nossa mente.
E lá na infância é que nós vamos aprender por observação como é que é o modelo de uma mãe, como é que é o modelo de um pai, como é que é o modelo de um marido, de uma esposa, o que é trabalho. Na observação, a gente vai montando esse quebra-cabeça. Como é que se ganha dinheiro? Né? O nosso modelo financeiro vem de lá. Se eu sou amada, se eu me amo, se eu amo os outros, a relação de carinho. Tudo isso vai ficar registrado lá, formando esse modelo que depois vai ser executado. E as crianças, elas são verdadeiras esponjinhas. O que elas veem e observam e escutam, elas vão internalizar. Vai ficar esse registro. Tudo isso vai ficar impregnado no nosso subconsciente, naquela mente super poderosa. E muitas vezes a criança está internalizando isso com a ótica de uma criança. É diferente da ótica do adulto. Então isso muitas vezes o adulto não tem esse cuidado. A criança, ela internaliza tudo no concreto. Então se o pai chega em casa e diz assim, hoje fiquei preso no trânsito, para ela vai entender isso como literal. Ela imagina o pai lá amarrado, realmente preso. Né? Então a gente tem que ter cuidado também no que a gente fala perto de uma criança. O que ela vê até os 6 anos de idade, ela pensa que isso é o modelo de mundo. O mundo inteiro é assim. Ela não tem essa ideia de que aquilo acontece só dentro da casa dela, que na casa do vizinho é diferente. Homem age assim, logo todos os homens são assim. Marido é assim que faz, então todos os maridos são assim. Quando ela começa a ter essa noção de que isso acontece só no mundinho dela, que na casa do vizinho é diferente, ela já está lá com 6, 7 anos, que geralmente é quando entra para a escola, né? Após os 6 anos, que ela começa a observar outras rotinas. Só que, infelizmente, a programação já foi instalada. E um outro detalhe, para a criança, os pais são sempre perfeitos. Pais são autoridades. Se o pai falou, é certo, ele não discute. Então, se o pai chega e diz assim, mas tu é burro mesmo, hein? O que a criança vai acreditar? Não, o pai está estressado? Não, o pai falou, eu sou mesmo. Então, o pai é perfeito, a mãe é perfeita e interessante que a criança traz para ela a culpa de tudo. Não é o pai que está errado, não é a mãe que está estressada, é o que eu fiz que a minha mãe está dessa forma. Tudo ela atribui culpa. Se ela apanhou, a culpa é dela. Agora eu vou perguntar para vocês, nessa cena aqui, onde a mãe está fumando e o pai bebendo, com os 2 filhos perto, vocês acham que essas 2 crianças vão internalizar as mesmas coisas sobre o álcool e sobre o cigarro? Sim ou não? As 2 crianças vão pensar igualzinho sobre álcool, igualzinho sobre o cigarro? Não. Porque elas têm um olhar subjetivo. Depende muito da idade. A criança que começou a conviver com aquele hábito de uma idade muito pequenininha, ela vai ter uma percepção da outra criança maior. Né? Inclusive teve 2 jovens gêmeos, um era alcoólatra e o outro tinha aversão por álcool. E perguntaram para ele, por que você bebe? E ele disse, porque meu pai bebia. E perguntaram para o outro jovem, irmão gêmeo, por que você tem aversão ao álcool? E ele disse, porque meu pai bebia. Então, cada um tem um olhar, né? Uma maneira de pensar, de reagir, de perceber aquela realidade. Vocês mesmos podem se dar conta, quem tem irmãos, um irmão age de uma forma, um irmão percebe de outro. Eu percebo muito isso no consultório. Um irmão tem muitos problemas com a sua mãe e o outro irmão ou outra irmã adora a mesma mãe, criada pelo mesmo pai, o mesmo ambiente. É a diferença de percepção. Vamos ver agora como é que isso influencia a nossa vida de adulto. Uma criança que cresce num ambiente assim, pais discutindo. O que ela vai internalizar como modelo de homem, mulher e casamento? Essa criança maior aqui, se essas brigas começaram recentemente, ela vai ser mais beneficiada, porque ela vai ter um estresse mental, mas ela já está numa idade em que o seu programinha, os seus modelos já foram formados. Se essas brigas começarem agora, ela está em vantagem do que aquela outra criança pequena que está no colo. As percepções vão ser totalmente diferentes. O que ela vai internalizar?
Uma pode dizer, casamento é uma coisa ruim. Quando ela crescer lá, vida adulta, conscientemente ela quer casar. Mas o cérebro vai linkar com aquela experiência ruim, traumática lá do passado. E vai fazer com que ela entre no processo de autossabotagem. Nem ela sabe por quê, mas se relaciona com pessoas que não levam a sério, nunca consegue um casamento, porque estressa a mente. Porque o modelo dela de casamento é um modelo que estressa. Ou então ela pode internalizar assim, casamento é assim mesmo, casais brigam, se agridem e tá tudo bem. Qual é a consequência deste modelo? Ela vai reproduzir um casamento igual ao do pai, da mãe. E aqui está a causa de muitas mulheres terem dificuldades de saírem de um casamento tóxico. A gente ouve tantas notícias de mulheres sendo agredidas e é muito fácil a gente questionar e dizer, por que não se separa? Tá ali, tá sofrendo, sabe? Conscientemente ela sabe que não é bom, que ela deveria tomar uma atitude. Mas e o modelo mental dela está dizendo o quê? Memorizou, né? Internalizou aquilo. Casamento é assim mesmo, é o que está dizendo a mente dela lá, aquela mente mais poderosa. Mulher apanha, é o modelo de casamento, mulher age assim, homem age assim. As agressões à criança também, crianças que são muito agredidas na infância, atribui a culpa para ela e internaliza esta questão de que a agressão é normal. Mais difícil depois se ela casa com um marido agressor que tem esse modelo de casamento agressor, ela vai ser muito mais difícil sair dessa relação tóxica. Porque além de internalizar a culpa, ela se acha merecedora, né? Ela atribui eu sou má, por isso mereci. Uma pesquisa realizada em Londres com mais de 26 mil pessoas. Maus tratos na infância aumentam a predisposição a ter depressão. Rejeição por parte da mãe, um dos motivos. Disciplina severa por um dos pais. Aquele comportamento inconstante por parte do cuidador. Uma hora está bem, outra hora não está. Uma hora está alegre, outra hora está, né? Aquela inconstância. Maus tratos físicos ou abusos sexuais. Agora eu pergunto para vocês. Uma pessoa que está com essa depressão por causa dessas vivências na infância, adianta eu tomar antidepressivo? Não. Vai ajudá-la, né? É uma pessoa que vai se entupir de antidepressivo, porque ela não está tratando a causa. Os registros que estão lá estressando a mente dela. E muitas vezes a gente não se dá conta, mas esse programinha está rodando 24 horas por dia. E a gente está, às vezes, estressado, e não sabe nem por quê. Ansiedade e crises de pânico, isso tem muita relação com a infância. Insegurança, incapacidade. Olha só, a gente diz que a ansiedade é quem está com os dois pés no futuro. Se preocupa, o que vai ser amanhã? Será que vai dar certo? Será que não vai? Imagina se uma pessoa ansiosa vai fazer uma viagem num lugar que ela nunca foi. Ela já sofre por antecipação. Porque atrás disso tudo, ou tem uma criança que não foi muito elogiada, então ela não sabe das suas capacidades. Faltou aquilo de assim, viu como tu consegue, viu como tu é inteligente, viu como tu é capaz? Faltou isso, então ela não se sente capaz. Ou é aquela criança em que os pais super protegeram, fizeram tudo por ela. Isso ela também internaliza que não é capaz. Porque se ela vai amarrar um sapato, não deixa que eu faço. Claro que a intenção do adulto é proteger, né? Às vezes está com pressa, quer fazer mais rápido, ou não quer que a criança se machuque. Mas a gente tem que deixar eles experimentarem para eles sentirem que eles são capazes de fazer. Senão, muitas das causas de ansiedade no futuro vem disso. E o nosso modelo mental sobre dinheiro, como é que se forma? Da mesma forma, né? Aquilo que a gente vê, como é que era lá em casa, como é que era o pai e a mãe. Tem pesquisas que mostram que as pessoas que ganham na loteria perdem esse dinheiro após alguns anos. Isso não é curioso? As pessoas queriam muito ter dinheiro e tem uma quantidade maravilhosa para poderem se aposentar para o resto da vida. E logo alguns anos perdem tudo. Então olha só, esse modelo financeiro é como se fosse um termostato dentro da gente. Alguns estão ajustados para ganhar R$1.000 por mês. Outros estão ajustados para ganhar 200 mil. E outros estão ajustados negativamente, com dívida, no cheque especial. Como é que a criança percebia a vida financeira da família? Eles passavam necessidade?
viviam bem, tinham abundância, conseguiam, mas com bastante sacrifício? Tudo isso a criança vai observar e vai internalizar e vai construir esse modelo. Os ditados populares que os pais falavam para nós. Dinheiro não traz felicidade. Ora, gente, quem é que quer ser infeliz? Uma criança ouvindo isso, ela vai dizer, eu não quero é ter dinheiro. Sim. Dinheiro não cresce em árvores. O que passa esse ditado para a criança? Que ganhar dinheiro é difícil, é penoso, dinheiro é sujo. Vai lavar tuas mãos que tu mexeu no dinheiro. Se é sujo, eu não quero sujar minhas mãos. Pessoas ricas são desonestas. Olha lá, o fulano trocou de carro. Imagina o que ele anda fazendo para ter carro novo. Não é? E a criança está ali, observando e aprendendo tudo. Eu não quero ser rico. Tu tem que mudar a língua. Com certeza, mudar o seu vocabulário. A criança está ali internalizando. Não quero ser rica, porque rico é desonesto, não quero ser desonesto. É pecado ser rico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. Quanto mais riqueza eu tiver, menos outra pessoa tem. Por incrível que pareça, eu já peguei pessoas no consultório com essas crenças. Eu não posso ter, porque senão vai faltar para o outro. Qual vai ser o resultado disso no futuro? Dinheiro vai estressar a mente. Conscientemente ela quer 5%. Os 95% está dizendo, não faz, dinheiro vai estressar a mente. Então, ou ela é aquela pessoa que não vai ter, ou aquela pessoa com altos e baixos na sua vida financeira. Tem, mas perde. Tem, mas perde. Ou então aquela pessoa que recebe e já paga todas as contas antecipadamente. Dinheiro tem que sair logo, porque aí não me estressa. Então fiquem atentos também. Outra coisa que a criança também relaciona muito, dinheiro com merecimento. Isso aqui foi frase de um cliente meu. Deus deu para os outros e não para nós. Deus gosta mais deles do que de nós. Olha como isso é pesado, gente. Porque ele observava que ele morava numa casa humilde, não tinha brinquedos que pedia para o Papai Noel, os amiguinhos todos tinham. Então ele internalizou isso. Né? Se os outros têm e eu não tenho, é porque eu não mereço. É aquela coisa, a criança vai sempre atribuir a ela. Eu não mereço ter. O modelo mental sobre o trabalho. Como é que a criança vê o pai e a mãe trabalhando? Ela vai construir o seu modelo também. Isso aqui também foi um exemplo que eu trouxe de um cliente. Ele não conseguia entender por que cada vez que ele tinha uma promoção para ele exercer um cargo de chefia, ele se auto-sabotava. Chegou uma vez que no primeiro dia dele como chefe, ele agrediu um funcionário. Foi mandado embora. Era um excelente funcionário. Mas era ele ser promovido para chefe, a coisa acabava. O modelo mental dele? O pai sempre trabalhou como empregado. E a vida inteirinha esse pai amaldiçoou o seu chefe. Ele cresceu tendo uma péssima imagem. Chefe é ser ruim, chefe não presta, chefe não é bom. É o que ele não queria ser. Só que isso estava lá já, esse registro, e não se tem consciência. Outra crença muito presente também no consultório. Sem trabalho duro não se consegue nada. Tem que ser penoso para dar valor, né? Tem que ser suado, senão não tem graça. O que acontece? Quais são as consequências disso? As pessoas ficam viciadas em trabalho, se culpam por não estar trabalhando. Não tem um momento de lazer. Às vezes, quando se permitem sentar para ver um filme, já começa assim, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar trabalhando. Né? A consciência pesa porque está relaxando. Isso tem a ver com esse modelo mental que está lá conflitando. Inclusive, esse é um dos motivos, não o principal, mas um dos motivos de ejaculação precoce. É não se permitir ao prazer. Mulheres empreendedoras que tentam, trabalham e não deslancha, e aí culpa os filhos, culpa o marido, culpa a crise do país. Vamos olhar lá para trás e ver como é que era o modelo de trabalho dela. O que ela internalizou que mãe trabalha. Foi uma mãe que educou essa filha para casar e ter filhos. Ela sempre viu o pai trabalhando. Então, modelo. Trabalho é para homens. Mulheres não trabalham. Por isso que vai estressar a mente dela cada vez que ela se propuser a trabalhar. E aí, de quem é a culpa? Bom, se todos esses modelos que eu internalizei na minha infância, até os 6 anos de idade, foi passado pelo meu pai e pela minha mãe, então são eles os culpados? O que vocês acham?
Vamos ter que olhar então como é que esses modelos dos nossos pais foram formados, porque eles também foram educados para isso. Bom, então vamos atribuir essa culpa aos nossos avós. Bem-vindo, né? E vamos indo, e vamos procurar, né? Então não vamos atribuir culpa a ninguém, né? Muito pelo contrário. Quando a gente atribui culpa a outra pessoa, a gente está dando o nosso poder de mudar, colocando nas mãos da outra pessoa. E nós podemos mudar os outros? Não. Nós podemos mudar só a nós, não é mesmo? Então vamos trazer isso para nós, essa autorresponsabilidade, porque aí eu consigo mudar. Agora olha só, eu estou dando uma visão muito simplista do que é, porque o cérebro é uma caixinha bem complexa. Já formei o meu modelo, estou eu adulta aqui, vou me relacionar com um homem que também tem os seus modelos. Isso são engrenagens. Esses dentinhos aqui são os modelos que às vezes se encaixam e às vezes não. Não quer dizer que quando eles se encaixam vai ser bom. Não necessariamente. Por exemplo, uma mulher que internalizou aquele modelo de que é natural mulher apanhar. Casa com um homem que viu o pai sempre agredindo a mãe. Casou os modelos. Vai ser um casamento tóxico, onde um bate, o outro apanha e não se largam nunca. Olha só um outro exemplo. Um casal onde a mulher cresceu vendo o pai sendo o provedor. As contas eram pagas pelo pai, ele que trabalhava, a mãe ajudava, mas o pai era o provedor. Casa com um homem em que ele via a mãe fazer isso. Era a mãe que administrava a casa, era a mãe que dava o dinheiro, a mãe que pagava as contas. Junta esses dois, esse casal agora, o que acontece? Ela vai querer, está internalizado o modelo dela. O pai é o provedor, é o homem que paga as contas. A mulher, esse homem vai dizer assim, não vejo nada de mal, a mulher paga a conta. Minha mãe pagava. Mas vai ter um conflito. Embora que conscientemente a gente saiba que as coisas são mantidas pelo casal, não tem nada de errado com isso, mas tem aquele desconforto por causa dos seus modelos que internalizou. É uma questão de modelo mental. Então, olha lá para trás e vê como é que era o modelo do pai, o modelo da mãe, como é que a criança observou essa vivência, para vocês entenderem e se relacionar melhor. Dá para mudar esses modelos? Felizmente, né? Nós não somos escravos dessa mente subconsciente, porque esse modelo mental é apenas uma representação da realidade, não é a realidade. É uma representação, é um modelo, né? Se a gente mudar esse modelo, automaticamente a gente passa a perceber as coisas diferentes e parece que a realidade mudou. Mas não mudou, é a gente que está percebendo, está vendo de uma outra maneira. Nós temos um aparelho que pode detectar quem é que pode mudar a sua vida. Todos nós temos ele em casa. Né? Trazer a responsabilidade para nós de promover essa mudança. Tudo está ao nosso alcance. Uma vida de abundância, de prosperidade, de amor, de relacionamentos saudáveis. Tudo está à nossa disposição. Não é só para algumas pessoas e para outras não. Tem algumas técnicas de reprogramação mental, inclusive citada pelo biólogo Bruce Lipton. Não sei se vocês já ouviram falar dele, da biologia da crença, né? Ele cita duas técnicas de reprogramação mental, Psyche e hipnose. Eu trabalho com as duas. Psyche é uma técnica desenvolvida por um psicólogo americano que ele mesmo não se conformava com o tempo que demoravam as terapias. Se essa nossa mente subconsciente é a mais poderosa, não adianta eu ficar falando com palavras, conversando, que eu não vou mudar. Eu tenho que ter uma ferramenta que vá trabalhar exatamente com essa mente para mudar esse modelo. Modelo a gente não desconstrói totalmente. A gente mostra para a mente, isso aqui eu vou permanecer desse modelo do meu pai e da minha mãe, de casamento, de trabalho. Isso aqui eu quero mudar. Isso aqui eu não quero mais. Então a gente ajusta esse modelo. Eu vou deixar aqui o meu site para vocês. Quem quiser entrar lá, conhecer mais detalhes sobre essa técnica, para não me estender muito. Tem o meu canal no YouTube, tem vários vídeos. Será um prazer também encontrar vocês nas redes sociais, na minha página, no Instagram. E eu quero finalizar minha apresentação com a mensagem: as pessoas esquecerão o que você disse,
as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. A emoção é o que fica. À medida que eu fui falando, vocês devem ter vindo flashes da infância, de coisas do pai e da mãe. Às vezes não são sentimentos tão bons. Eu não gostaria que vocês saíssem daqui com algumas lembranças ruins, né? Nós estamos num evento de confraternização, de alegria, de festa. Eu quero deixar de presente para vocês uma dinâmica para que a gente se livre dessas mágoas, dessas culpas, desses ressentimentos, desses pensamentos negativos. Então eu gostaria que vocês soltassem bolsas, descruzassem os pés.